Olá, tudo bem com você? Eu sou Alana Souza e estou aqui com ele, meu amigo Tuca Souza, para mais um episódio do podcast Pode Refletir. Ao vivo e me mexendo, né? Muito bom estar aqui, Alana Souza, nessa edição que é especial, não é? É uma edição diferenciada. Por quê, Alana? A gente pode chamar assim de uma edição extraordinária, é mais do que extra especial. do que ordinária. Muito mesmo, porque hoje a gente vai ter a oportunidade de passar o bastão, a oportunidade de ter os nossos alunos aqui, para que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, ouçam um pouco do Pode Refletir de outra maneira. Isso é muito interessante, né, Alana? Que eu acho que a função do professor é isso, em algum momento, passar o bastão para o aluno, para ele tocar adiante. Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso hoje, né? É isso mesmo. Então eu quero convidar aqui para apresentar o Pode Refletir, Larissa Castro. E você? Eu vou chamar Gabriel Barbosa. Pode refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade. Boa noite, eu sou Larissa Castro. Boa noite, eu sou o Gabriel. Tô super feliz em estar aqui apresentando, né, esse podcast, que é uma grande referência pra gente, com nossos professores aí, como já foi anunciado. Sim. Hoje nós assumimos esse bastão para dar esse episódio extraordinário, né? Como disse o Tuca Souza, mais extra do que ordinário. É verdade. E nós estamos, né, para fazer jus a um episódio especial, nada mais do que uma convidada especial também, né, Gabriel? É isso mesmo. Ela tem uma bagagem brilhante no jornalismo, começou a sua carreira na Record Bahia, formada em jornalismo, línguas estrangeiras, tem graduação em comunicação social e uma variedade de opções aí pra gente discutir hoje ainda. É isso, e tem vários destaques aqui também, Isso né? Um mesmo. currículo bastante... Que a gente fica com aquela vontadezinha. Também chega lá ainda, amigo. De destaques com um prêmio, né? Um prêmio Isso. destaque aí da imprensa na região do Vale do São Francisco. Garantiu também a primeira colocação na categoria Revelação de TV. Então, é uma honra trazer essa pessoa que hoje também entrou para a TV Santa Cruz, né, afiliada da Rede Bahia, e hoje apresenta aí o Bahia Meio-Dia. Fizemos toda essa apresentação. Vamos falar sobre a nossa profissão, que é o jornalismo. Estamos aqui com a jornalista Araceli. Muito bem-vinda, boa noite. Ai, gente, como vocês são generosos. Obrigada. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Que alegria. Recebi o convite da minha colega Carolyn, que está com a gente lá no jornalismo, aprendendo também, nos ensinando muito. E parei a minha rotina frenética, filho, menino, casa, marido. E vim. Estou feliz de estar aqui. Muito obrigado. Nós também estamos honrados por você ter aceitado o nosso convite. E é importante para nós que somos estudantes, já finalizando, né, o nosso curso, ter a Araceli Romão aqui com a gente, batendo esse papo no Pode Refletir. A gente já apresentou aqui um pouco, né, do seu lado profissional, mas queria que te começasse, você se apresentando um pouco, falou já que, né, já deu a entender que é casada, que tem filho. Como que é aí a Araceli fora das telinhas, que todo mundo já está acostumado a ver? A Araceli fora das telas é uma dona de casa, é esposa, é mãe, é filha, é gente como a gente, né? É a correria, é o cansaço, é fé. Fora das telas a gente dupla, tripla normal. jornada, né? Que estamos aí condicionados, principalmente nós mulheres, de estar fazendo todo esse... É o corre-corre, quando alguém me aborda assim na rua de maneira, né, com um olhar assim de
Ai, meu Deus, eu digo, não, ó, eu sou piona, não faz isso, pelo amor de Deus, as minhas unhas estão sem fazer. Não repare nas unhas. 10 horas da noite eu digo, a farda do menino tá sem lavar, Meu corre e vai lavar a farda para no outro dia ter farda limpa para ir para a escola. E a rotina normal. É porque a TV traz um pouco desse glamour, né, Araceli? Acredito. Assim, resumindo, Araceli Pessoa é como jornalismo, é multidisciplinar, é muita coisa dentro de uma coisa só. Muita coisa. E já falando sobre isso, né, do jornalista multifacetado, eu vou abrir esse primeiro bloco falando sobre o jornalismo multifacetado. Você que é repórter, né, já foi repórter e agora está atuando como apresentadora, como que esses papéis, eles se complementam aí? O que é que você trouxe da bagagem de que você hoje em dia usa e vice-versa ali? Como que é isso? Então, eu sou repórter de rua, né? Eu estou hoje nessa missão de apresentar um telejornal, de apresentar o Bahia Meio-Dia. Eu trago a cara, né, de uma equipe, muita gente que está envolvida no jornal, editores, produtores, muita gente que acorda muito cedo e vai apurar e vai escrever nota, vai para a rua. Mas tá no sangue mesmo essa questão da reportagem, né? Do contato com o povo, de contar histórias. E hoje eu estou nessa fase de adaptação de uma nova rotina, de um novo formato. E esses papéis, eles se cruzam o tempo todo. Eles se misturam. Eles se misturam o tempo todo, né? Hoje eu dou a minha cara, né, o meu jeito de falar, a minha entonação, a minha voz, para uma turma muito empenhada para fazer jornal todo dia. E cada dia é uma emoção diferente, cada dia é um desafio diferente. O ao vivo, né? O ao vivo traz isso também. E hoje a gente tem uma missão muito gigante, que é conversar com esse telespectador, né? É um jornalismo muito mais falado. É uma comunicação, é uma troca, né? Aquele formato engessado, aquele formato formal, a gente já deixou para trás há algum tempo, mas a gente ainda está aprendendo a fazer esse jornalismo, né? Não tem muito tempo que a gente recebeu essa missão e as emissoras, elas foram entendendo que quanto mais falado, melhor, quanto mais simples, melhor. E a Globo, a Rede Bahia, ela vem, né, trazendo isso para a linha editorial. E a gente ainda está aprendendo, né? Não faz muito tempo que a gente tinha os nossos apresentadores com aquela voz formal, aquela voz impostada. Robótica, né? Não tem muito tempo isso, né? A gente aprendeu. Eu vim de uma formação, dessa formação. Então, quando a gente vai para o mercado e tem que se desconstruir, isso leva um tempo, é um processo, né? O meu desafio hoje, a gente faz fono, a gente, né, faz curso de atualização, a gente faz oficina, a Rede Bahia, a Globo tem a Uniglobo, que é a Universidade da Globo, então a gente está sempre se desconstruindo e aprendendo se adaptando, novos... né? E como que você faz para equilibrar essas demandas e mesmo assim ainda manter a qualidade, né, no seu serviço, no trabalho? Eu acho que eu ainda estou me encontrando, viu, Larissa? Acho que a gente, na caminhada, no errar e no tentar e no insistir, a gente vai vendo que está dando certo. Os colegas também são bem generosos, dão muitos retornos. Olha, isso aqui eu acho que não está legal. Mas, como eu disse, a gente não pode abrir mão dos princípios do jornalismo. Clareza, objetividade, acho que vocês estão muito mais atualizados do que eu nessas questões teóricas. Mas, assim, a conversa com esse telespectador, eu não posso fugir disso mais. Ponto. Como eu vou fazer isso? A gente vai sentindo, né? Faz muito pouco tempo que eu assumi a responsabilidade do Bahia Meio-Dia e, com certeza, hoje eu não sou
a Araceli, que começou há alguns meses, quando Olga me passou o bastão. A gente vai sentindo, a gente vai testando. Eu tento ser o mais simpática possível, eu tento colocar, humanizar as histórias. Quem está me ouvindo, me assistindo, mesmo que está lavando os pratos e está só me ouvindo, ou sentada realmente no sofá, ela precisa ter empatia, precisa ter essa identificação com a mensagem, com essa informação. E essa busca, ela é diária. Eu ainda tô me construindo. Está nascendo uma nova Araceli, porque na rua, quando eu estou em contato com o povo e contando histórias, é uma Araceli. Quando você está na bancada representando, dando de corpo inteiro, com sua voz, com seu rosto e tomando aquele espaço ali, eu tento me sentir o mais confortável possível com os colegas que estão ali nas câmeras. Eu tento, por exemplo, quando eu vou interagir com o público e ler as mensagens que chegam na hashtag, se o colega que está me coordenando no ponto, ele diz, essa é a última. Eu pergunto, fulano, essa é a última? As pessoas precisam saber que tem alguém ali falando comigo. Eu acho que isso traz um pouco, dá uma pitada de informalidade que é legal. Né? Tem um câmera, tem um cinegrafista comigo ali no estúdio. Né? Então eu digo, vem cá, fulano, chega aqui. Vem cá, se aproxima, chega aqui, vamos ler as mensagens, vamos falar com o povo. Chegaram mensagens aqui. E isso... criar essa relação, né? Também isso, é muito importante. Isso você vai testando. Não tem alguém para te dizer, faz isso, faz aquilo. Né? Você sabe que você precisa ter uma busca por essa informalidade, por essa conversa com o povo em casa, e você vai testando. Algumas coisas dão certo, outras não. Nem tantas. Né? Os meus comentários, geralmente, quando são problemas comunitários, eu preciso me controlar, porque eu tenho vontade de dar umas cartadas assim na mesa, jogar uns bater uns martelos no negócio. E aí o colega disse, já chega, né? O coordenador segura, né? Porque o nosso jornalismo hoje, ele é muito mais... tem uma pitada, não sei nem se é uma pitada, tem muita conversa e tem uma pegada opinativa. Nosso jornalismo não é mais só informativo, né? Eu me coloco, porque as pessoas, elas querem ouvir a sua opinião. E isso traz muito uma evolução, né, exatamente. Eu queria saber, assim, você enxerga essa mudança, essa evolução de forma positiva? Porque, assim, nós aprendemos que comunicação é troca. Então, você está se comunicando com alguém ali atrás da tela, alguém que está ali vendo, lhe ouvindo, e você não está só passando informação. Você tem que falar para o ouvinte, para quem está ali assistindo, ele tem que entender aquela mensagem e tentar ao máximo fazer com que aquilo seja importante no dia a dia. Você não está ali só para repassar informação, você está ali para fazer comunicação com a sociedade. Você enxerga essa evolução, essa mudança no jornalismo de forma positiva? Sem dúvida, extremamente positiva. A gente tem que ter esse equilíbrio hoje. Esse é um caminho perigoso. Né? A gente sabe que quando a gente opina, quando esse jornalista ele diz, olha, eu tenho uma opinião, eu tenho um time de futebol, né? E eu tenho também partido político, mas quando eu trago isso com muita seriedade, com muito cuidado, né? Com muito profissionalismo, dá certo. É óbvio que na caminhada, um comentário ou outro eu posso me exceder, né? E posso virar meme, né? Posso ganhar tapa na cara. Essa é a preocupação nossa hoje em dia, né? Virar meme. Virar meme. Não, na verdade eu acho que para além disso, é você ser cancelado. Acho que a maior preocupação mesmo é o cancelamento. Não é nem um meme, porque às vezes o meme, né, vai e tal. No outro dia pode ser que nem exista mais aquele meme assim circulando, mas a questão do cancelamento é algo preocupante. Que a gente se preocupa muito, muito com isso. Né? Quando você tem uma empresa
com princípios sólidos, com uma chefia que está sempre ali te orientando, com colegas que estão ali preocupados com os princípios do jornalismo, essa imparcialidade que não tem a ver com falta de opinião daquele profissional, essa imparcialidade tem a ver com a apuração. Eu não posso dizer que que aquele homem ali, ele é o autor daquele feminicídio se a polícia não disse que é o autor do feminicídio, por mais que todas as evidências, os indícios, que há um clamor da sociedade. O cuidado com a palavra. Qual é a fonte oficial? Né? Ele é suspeito, ele é o principal suspeito. Então, hoje a gente precisa ter cuidado com as palavras. Né? Quem é a fonte? Esse cuidado vai muito da linha editorial daquele jornal, vai muito da linha editorial daquela empresa, e eu me sinto assim muito tranquila em dizer que eu estou numa empresa em que tem cuidado, muito cuidado com o que se diz, com o que se veicula, e isso me dá uma certa segurança. Obviamente que com os meus princípios, com a minha história de vida, fora da TV, eu me considero uma pessoa sensata, uma pessoa ponderada, então eu não estou lá mascarando nada, sabe? Eu não estou lá me fazendo de jornalista, se fora das câmeras eu também tento ser correta com meu esposo, com minha vizinha, com a pessoa da padaria, com alguém que está prestando serviço na minha casa. Eu acho que se você tem esse histórico também na sua vida pessoal, quando você chega na sua profissão, você não vai precisar se esforçar tanto. É verdade, né? Verdade. E falando, assim, a gente falou aqui sobre essa questão que você saiu da reportagem, agora está como apresentadora, e o mercado de trabalho, hoje em dia, exige, né? Exige isso, essas experiências. Então, assim, você acha que essas áreas, né, que você passou durante até seu período dentro da academia mesmo, isso te enriqueceu? Trouxe essa oportunidade de você estar podendo ir ali, sair de um formato e ir para outro? Então, para complementar, né, o que Lari estava falando, às vezes as pessoas olham Araceli Romão na telinha ali, meio-dia, e dizem assim, eu quero ser jornalista. E acha que o jornalista, ele só está ali na frente das câmeras, e nós sabemos que não. O seu começo, eu acredito que não foi assim. Eu passo pela produção, hoje estou na produção, acho que você também passou pela produção. Passei pela produção. Você citou no início que é repórter de rua, e eu queria saber como é que foi essa experiência de produção, de repórter, para hoje ser a apresentadora do Bahia Meio-Dia. Como isso acrescentou no seu currículo? Eu poderia cantar aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei. O caminho, ele é espinhoso, né? Eu acho que quase todos os profissionais que estão hoje num lugar de maior evidência tiveram que caminhar por muitos espinhos, né? E passar por essas diversas áreas, né? A nossa profissão, ela é muito desafiadora. Muito desafiador, ainda que esse colega, esse profissional esteja no lugar que ele sempre quis estar, no lugar que ele almejou, a nossa profissão, ela é muito desafiadora. Então, o meu início, eu formei em 2007 na UESC, e antes, logo acho que no terceiro ou quarto semestre, eu já fui para o mercado como estagiária da TV Cabralha, Record, e comecei como estagiária de produção, e logo depois surgiu a oportunidade de tirar as férias de uma colega na produção. E essa Araceli que vocês estão vendo aqui, ela não existia. Eu era muito reservada, cheia de espinha, e assim, eu não me imaginava no vídeo. E eu nunca busquei isso, acredite. Eu nunca busquei, nossa, eu vou para o telejornalismo. Eu sempre me imaginei atrás, nos bastidores. E como eu cheguei até aqui, às vezes eu fico me perguntando, né? E depois
dessa oportunidade de tirar da férias na produção, uma colega repórter, durante o Carnaval de Itabuna, ela estava sozinha cobrindo o Carnaval, e aí o chefe da época, que eu não sei que coragem ele teve, disse assim, vai auxiliar ela na rua. E nesse auxiliar a repórter, eu já estava com o microfone na mão, fazendo flash e fazendo comentários, assim... Cada comentário que eu digo, meu Deus, como ele teve coragem. O que eu estava fazendo O que eu estava fazendo. Mas de uma coisa eu mostrei que eu tinha coragem. Né? Tava fazendo ali, nada a ver, mas coragem eu tinha. Pra encarar o desafio. Pra encarar o E desafio. passar por outras áreas lhe ajudou muito, né? Demais. Passar pela produção. Passei pela produção. E aí depois eu já fui para reportagem, né? Mesmo sem saber as questões técnicas que você vai aprendendo enquanto você caminha. Verdade. Coragem eu tinha. Vontade eu tinha. A noção básica de contar a história, de conversar com pessoas, de montar ideias. E assim surgiu o Araceli Repórter. Aí depois eu fui... encurtando um pouquinho o caminho, tive a experiência de ir para Salvador e lá realmente nasceu a Araceli Repórter. Que aí eu fui formar o meu jeito, né? Beber de algumas fontes. Olha, eu gosto... Referências. Eu gosto do jeito dela. Eu gosto desse jeito de contar a história. E aí você vai trazendo para você e daqui a pouco você já tem uma identidade. Você vai construindo a sua identidade, você vai aprendendo e vai formando a sua própria identidade. Exatamente, mas antes até da televisão, eu também passei pelo rádio comunitário. Isso foi importante. Isso foi importante. Por isso que a gente fala, durante a minha formação. O jornalismo, ele tem várias áreas para serem exploradas e isso ajuda muito na construção do apresentador, do repórter, seja lá qual for. Passei pela rádio, passei pelo impresso, e revista de bairro, e revista de igreja, multifacetada mesmo. Não, era aquela coisa assim de você estar caminhando. Eu não admitia a possibilidade de estar estagnada, de estar parada. Eu queria provar experiências, eu queria... Beber de várias fontes, né? Aquilo que o jornalismo tem para oferecer, né? Exatamente. Eu lembro que eu fiz sozinha uma vez um jornalzinho de bairro e ajudei a distribuir, inclusive, esse jornal. Então, assim, quando você começa, você tem que estar para jogo. Você tem que estar disposta, você tem que estar disponível, você não tem que ter preconceito. Mas eu vou distribuir o jornal? Vai, sim. Quando você está na produção, como estagiária, e aí muitas vezes você é apertada, né? Até sair o suco, tem que ser apertada. Isso vai ser importante para você lá na frente, porque você passou por determinados apertos. O deadline era o meu monstro no início da reportagem. E quantos editores me apertaram, me humilharam, inclusive. Dizer assim, eu já ouvi, tive essa situação, né, de humilhação do editor falar com todas as palavras no meio da redação. Ela é boa, mas ela é da pacá. E o cinegrafista que me acompanhava fofocou, né? Olha, fulano estava falando isso de você, da redação. Porque se tem uma coisa que é rádio corredor em televisão. Sim. E aí aquilo ali, eu fiquei tão arrasada. Como é que ele faz isso comigo? Depois você diz, você tá lerda? Vamos melhorar. Vamos ser mais prática, vamos ser objetiva. Fazer uma autoavaliação, né? Sim, e você vai recebendo essas críticas e essas porradas e sua casca vai ficando mais grossa. E não vai pro pessoal, não. Ele te chamou de lerda. Tenta avançar e melhorar com aquilo ali. E aí, depois, eu precisava sair de Salvador por questões pessoais, né? A violência, enfim. Estava precisando dar um tempo de capital. Digo, aí eu quero ir para outro lugar. Para onde eu vou? Não sei para onde eu vou. Aí comecei a falar com Deus e distribuir currículo não, portfólio, né? A primeira televisão que eu mandei me chamou, é para ontem. Eu vou, meu amigo, me espere 15 dias.
eu saí de Salvador e fui para Petrolina. E lá fui trabalhar com esta pessoa. Era o meu cinegrafista da época. E Que é o seu esposo hoje é em o meu dia. esposo atual. Temos um filhinho de 5 anos. E eu não queria, né? Ele ficou 9 meses no meu pé, mas isso é um capítulo à parte. É muita história para contar. É muita história. Enfim, resumindo... Parabéns. Como é que é o nome do seu esposo? Porque Samuel. ele merece aqui o nosso reconhecimento, Samuel. Parabéns pela sua perseverança. Enfim, beber dessas fontes é muito importante, porque você conhece vários formatos, forma o teu Repertório, né? repertório. Obrigada por me ajudar com essa palavra. Forma o teu repertório. E você vai falar com vários públicos que tá ali, muitas vezes, com o celular na mão e vendo a TV também. Sim, sim. E essas linguagens, elas se entrelaçam e os princípios eles permanecem, mas o formato e as linguagens mudam. Sim, uma mudança que nós percebemos hoje são as hashtags. Hashtag Araceli, olhe por nós aqui pelo bairro São Pedro, bairro São Judas. A internet hoje está ligada, né, com a TV fechada. Sem dúvida. Então, como é que é para você que foi formada há algum tempo atrás com um formato de TV fechada e hoje tem internet já dentro da TV? É maravilhoso ver essas linguagens dentro da televisão. E o jornalismo profissional, ele se rendeu a isso. Hoje em dia, a gente dá uma nota coberta com vídeos da comunidade, vídeos de assessoria, vídeos que estão circulando nas redes sociais e a gente coloca lá o crédito, fonte, redes sociais. É uma evolução grande. Hoje a comunidade está participando do jornalismo, né? Exatamente. O que a gente ganha? Né? A gente não tem mais esse desejo pelo furo. O que é furo? Hoje não tem mais furo. Hoje a televisão não busca mais isso. Hoje a televisão não busca mais chegar primeiro. A gente quer chegar bem. A qualidade, né? A gente quer chegar de forma correta, de forma coerente, apurada. Uma informação Essa verdadeira. credibilidade ninguém tira de nós. Porque a gente costuma falar, né, em várias aulas, assim, já foi citado esse exemplo de que, falando justamente da Rede Globo, que mesmo que saiu na internet, mesmo que você viu lá em um site de fofoca, você só acredita. Algumas informações, né, por exemplo, de uma morte, de um cantor famoso, alguma coisa, você só vai acreditar se passou na Rede Globo. Se passou em um canal como você falou meio-dia pra ver se a Araceli vai falar. Entendeu? Ou então, se se foi aquele plantão, né? mesmo. Aquele plantão lá da Globo. Então, é muito disso, da qualidade, da credibilidade, usando hoje das redes sociais a favor, mas mesmo assim conseguindo se sobressair, né? Porque é o profissionalismo. Exatamente. Esse é o diferencial de todos. E aproveitando, né, você que falou aí um pouco sobre essas diversas áreas que você passou, chamamos uma convidada muito especial, que é conhecida sua, inclusive, e que também passou, né, por diversas áreas, apresentação, edição, reportagem. Eu acho que todo jornalista, né, vai aí ter que fazer. E ela deu uma declaração aqui pra gente, contou um pouquinho também sobre essa experiência, né, dela. Então, com vocês todos, Olga Amaral. Ah, essa querida. Oi, boa noite a todos. Que prazer estar por aqui batendo esse papo com vocês. Eu amo falar de jornalismo, especialmente em ambientes acadêmicos. Show de bola, muito obrigada pelo convite, tá, gente? O jornalista multifacetado, que é o tema central do nosso bate-papo de hoje, né?
é um tema que eu acho tão interessante, porque vocês conhecem a minha trajetória. Eu sou editora, sou repórter, sou apresentadora de telejornal. E essa questão de você saber de tudo um pouco e se especializar em algumas áreas, né, se capacitar para algumas áreas é muito interessante. Isso no ponto de vista de mercado, tá? As empresas, elas buscam mais aquele profissional que está apto a fazer mais de uma coisa. Tem também a questão do conhecimento, né? Você se mostra curioso. Então, se você faz alguma coisa, se você é repórter, por exemplo, se você não tem curiosidade para fazer outras coisas, vai ficar sempre fazendo aquilo, as mesmas coisas, não tem a referência, por exemplo, de alguém que está na rua e conhece de edição também. Então, o repórter que ele está na rua, ele vai saber que é melhor ele começar a reportagem daquele jeito, né? Tem a questão cronológica, tem a questão da luz, tudo isso tem a ver com o profissional multifacetado. Então é bacana que você tenha interesse, tá, em outras áreas ali dentro do jornalismo, né? Ou no meu caso, dentro do telejornalismo, para ficar ligadinho, antenado sempre, que é muito interessante esse profissional ligado em tudo, né? Eu tenho uma lembrança de uma situação muito interessante, que foi uma jornalista da Globo News, ela era produtora da Globo News, estava de férias com o celular e estava numa partida de futebol ou outro esporte, mas eu lembro que era um estádio. E a poucos metros dali tinha acontecido justamente, isso foi na França, tá, em Paris, tinha acontecido um atentado. Então, de lá mesmo, de dentro daquele local que ela estava, uma produtora foi, como repórter, colocou o celular e gravou e passou a informação. Então, por isso que é importante, para levar informação, para deixar as pessoas informadas, é importante que o jornalista ele se interesse por outros campos. Isso vale em tudo, tá, gente? Ó, o jornalista da assessoria de comunicação, o jornalista que está em televisão, que está em rádio, está na internet. Então, precisa muito dessa agilidade, desse modo de pensar rápido que traz esse profissional multifacetado, né? Uma pessoa, quando ela faz muitas coisas, ela é realmente criativa e se disponibiliza a fazer outras coisas e cada vez mais e melhor. Por isso que eu acredito bastante nesse profissional, que é cheio de criatividade, né? É muito bacana. Muito bom. Foi justamente isso que havíamos falado aqui, sim, né? Sim, e uma coisa que é interessante, é importante lembrar, você que tem interesse, né, de fazer jornalismo, mas não tem aptidão para as telas, né, de ficar à frente das câmeras, não se preocupe, porque a gente tem produção, edição, você pode ser cinegrafista, pode ir para o rádio. O jornalismo é multifacetado, há várias opções, né, Araceli? Nós já passamos por isso, já falamos aqui sobre essas opções, então assim, não se preocupe. Quer ser jornalista? Mas eu não quero. Não tem problema. Não precisa ficar na frente das telinhas. Pode ir para a produção, para o rádio. A gente está aqui para te receber. Para a internet, principalmente, né? Porque hoje o jornalista ele se torna um pouco blogueiro, né? Assim, para o comunicador, né? O comunicador ele tá ali atuando como blogueiro nas redes sociais e existe um pouco uma divergência, assim, né? Nesse sentido. Porque muitas vezes eu acredito que sim, para determinadas áreas dentro da comunicação, você precisa necessariamente estar na internet e sim virar esse blogueiro, né? Que muitas vezes essa palavra é até usada de uma forma pejorativa. Mas, por outro lado, também existe a necessidade, como a gente havíamos falado aqui, né, no off, da academia, né? Da formação. Da formação. Então, como que você enxerga, assim, essa questão da necessidade de estar, você vê a necessidade, sim, de estar ali, dando a cara nas redes sociais também, e, ao mesmo tempo, precisar dessa formação, desse profissionalismo, né? Nesse momento que a gente está vivendo, em que muitas pessoas querem ter voz e querem produzir conteúdo, a grande diferença é a sua postura. A grande diferença é como você vai conduzir aquele produto, como você vai conduzir a sua jornada, porque blogs, sites, vão surgir aí muitos, mas como você vai conduzir?
a sua inteligência, a sua expertise, a sua seriedade, as alianças que você faz, as parcerias que você faz, isso vai fazer a diferença. Com certeza. E sem abrir mão dos princípios. Isso e aquela coisa, se você está ali, é um blog que você quer, é rádio que você quer, mídias sociais que você quer, você tem que estar ali inteiro. Tem que estar ali inteiro e se dedicar para aquilo que você se propõe a fazer. Se você quer crescer na edição, se especializa, faz como a Olga falou, né? Seja curioso, proativo, tenta aprender outras funções. Explorar outras áreas. Em televisão, é fato, você precisa aprender a fazer muitas coisas se você quiser se destacar. Eu acredito que em outras áreas também. Né? Eu tenho mais experiência em televisão e é onde eu posso me arriscar a falar mais. Então, você precisa saber editar. Não dá para você... eu sou apresentadora, mas eu não edito. Oi? Você tem que ir para a ilha, você tem que saber editar o material, tem que saber ali mexer até na máquina. Tem que ser jornalista, né? Isso é jornalismo. Isso eu acho muito bacana. Você tem que saber onde é que corta uma sonora. Você tem que saber determinadas funções, nem que sejam básicas. Claro que você não vai ser um editor de imagem. Você precisaria de um bom tempo para ter essa formação. Mas você precisa entender o básico das coisas. E para você se destacar e se sentir um pouco mais completo, você precisa se dar a oportunidade ou pedir a oportunidade. Né? Eu aprendi em Salvador que se eu não batesse na porta dos meus chefes, eles não iam me enxergar. Ser visto para ser lembrado. Tem que se mostrar, né? Ei, eu tô aqui, tá? Quando alguém adoecer, me põe para apresentar. Ei, deixa eu fazer um piloto. Me dá essa oportunidade. Me dá essa oportunidade. Eu bati várias vezes. Porque eu queria isso no meu currículo. Eu não queria estar só na reportagem, embora seja a minha paixão. Né? E quando eu fui para Petrolina, eles me cataram logo para tirar férias, para tirar folga. E aí você fica severina mesmo. Até que chegue a sua oportunidade. E você precisa ter humildade, muitas vezes, dizer assim, você é apresentadora. Não, eu sou folguista. Eu não sou apresentadora oficial. Quando eu cheguei aqui em Itabuna, eu tinha essa hombridade, sabe? De dizer assim, não, eu sou repórter. Eu estava ali só tirando a folga dela. O posto é de Olga. Você tem que dar honra também a quem tem a honra, sabe? Hoje eu estou na função, mas eu passei um tempo tirando folga. Eu passei um tempo tirando férias. E isso, para mim, era uma honra, porque os meus chefes viam em mim alguém que podia contar. Acrescentou na sua experiência. E aí eu ficava que nem um ping-pong mesmo. Eu ia pra rua, eita, Roger, você pode? Posso. E muitas vezes a sua rotina em casa, a sua rotina pessoal fica uma bagunça. A roupa acumulada para lavar, né? A faxina lá. A pia cheia de prato. Mas você também tem que entender que não é que você vai anular sua vida pessoal. Isso não acontece lá em casa, não. É você saber servir se você pode servir. E isso faz toda a diferença no seu currículo lá na frente, porque você passou pelas dificuldades, você atendeu, você soube servir e depois vem os frutos. Sim. Quando as coisas caminharam de forma muito naturalmente para Olga ir para Brasília, acompanhar o esposo, quem foi a Severina? A honra chegou. Sim. E eu não busquei. Eu não bati na porta da minha chefe. Então, quando você é proativo, quando você está ali para servir, quando você está ali para ter experiência, quando você está ali para trazer aquela bagagem para a sua vida, as coisas fluem. E isso não isso em todas as áreas. Televisão, rádio, mídias sociais, quando você está ali inteiro e está se propondo a fazer o que você
né, quer fazer, que lhe dá prazer, que lhe motiva, que lhe dá aquele ânimo de pular da cama. Porque também não adianta você estar ali se arrastando, amargando. Ai, meu Deus, eu vou para essa televisão de novo. É dessa forma que não vai fluir, né? Dessa forma não vai fluir. Não vai. E nós perguntamos também, né, para Olga sobre a questão dessa revolução tecnológica, né? De como que ela tem enxergado. E ela também deu uma palavrinha aí pra gente sobre isso. Que pergunta interessante, muito massa. Então, essa questão da tecnologia, dos mais variados formatos, eu acho que desperta em você o que a gente até falou sobre o multifacetado, né? Um profissional que fala em todos os formatos, um profissional que se comunica considerando a tecnologia, ele já está ali na frente. Mas é importante a gente falar sobre responsabilidade. Então, quando uma habilidade, uma competência que eu acredito, assim, que seja um trunfo para o jornalista em meio a um mundo de tantas transformações e com tantas tecnologias, é aquilo que a gente se propôs a fazer, que é o comprometimento com a verdade, que é correr atrás dos fatos, apurar direitinho. Chegou um vídeo interessante da comunidade? Ótimo, vamos checar. Vamos correr atrás daquela informação para ver se é verídica, para saber realmente se a gente pode passar para a população e de que forma a gente vai passar, né? Porque essa parte da tecnologia também, que a gente traz para o nosso dia a dia, com muitos formatos, há uma escolha. Há como você escolher de que forma você quer comunicar com o seu público. Então, eu acredito que o jornalista, ele saia na frente se ele tiver aquela perspicácia, né, de entender mesmo aquele assunto, de que forma que eu vou abordar, em qual formato, com qual linguagem. E também essa questão da responsabilidade com a apuração, com a informação. Não tem jeito, gente. É uma coisa que muda. Você pode estar aqui falando hoje, ó, como eu estou para vocês aqui no celular, gravando um vídeo. Lá na frente, daqui a 20, 30 anos, eu posso estar fazendo a mesma coisa de um outro formato e vou continuar dizendo que o tal do jornalista, ele tem que ser realmente comprometido com a verdade, em apurar as coisas. É isso que tem que ser feito, independentemente dessa questão do formato ou do uso, né, de diversas tecnologias. E para a rotina é sempre lançar mão, né? Se tá ali disponível para a gente utilizar, coloca na sua reportagem, sabe? Incentive o uso da tecnologia com esse olhar crítico, porque eu acredito nessa fórmula, acredito que dá certo. Quanto mais perto da comunidade, melhor, desde que com esse compromisso com a verdade. Maravilhosa. Uau! Parece que ela estava aqui, né? Porque tudo bem alinhado. Você falou que a gente tem também aprendido aqui, né? Com os nossos professores, na prática. Com a apuração, com a verdade, que são a base do jornalismo. É a verdade, né? Uma informação verdadeira é o pilar do jornalismo. É com isso que o jornalista ele trabalha, né? Então tem essa mistura do blogueiro com o jornalista, mas há diferença, né? O jornalista ele está aqui para comunicar, fazer comunicação, trabalhar com a verdade. E o blogueiro, no seu dia a dia, ele pode, em uma empolgação, dar uma informação que não venha a ser verídica, mas o jornalista está aqui para isso. Então, eu quero ver o que é que a Araceli vai falar, eu quero ver o que é que Larissa vai falar, o que é que Gabriel vai falar, porque são jornalistas. E assim, eu espero muito que os colegas que estão aí no mercado, eles entendam essa premissa, né? Essa premissa do jornalismo. Não dá para ficar dando barrigada aí, brincando com a audiência, brincando com o telespectador, fazendo do sofrimento espetáculo. Você tem que ter um trato com a notícia, você tem que ter um trato com a situação. Tem coisa que a gente não dá. É munducão, não, vou mudar isso aqui, não. Não, essa foto não. O tal do jornalismo sensacionalista, né? Esse trecho não entra. Isso aqui Vamos ter empatia, né? Tem empatia, ter compromisso, tem alguém do outro lado. Não é um número, tem alguém do outro lado. Então, esse vídeo aqui, ele é bacana? Como a Olga falou, mas a gente vai dar como.
Esse vídeo aqui, de fato, é aqui em Itabuna mesmo? Que ano foi? A polícia confirma? De quem é o vídeo? Qual a É fonte, de Tuca? né? O crédito é dele. Tem que estar lá. Então, é esse cuidado, a apuração, a responsabilidade, o filtro, a empatia, o respeito, isso a gente não pode abrir mão. Araceli, para finalizar aqui, chegando no finalzinho, eu queria saber de você, na sua opinião, assim, qual é o pilar fundamental para ser um bom jornalista? Uma pergunta interessante. Uma pergunta difícil também, né? E quando eu olho assim para vocês, eu estava, né, fazendo uma maquiagem rápida, eu pensando, o que eu vou dizer para esses meninos, meu Deus? Porque eu acho que de tudo que eu falar aqui da minha experiência tem que ficar algo que vai motivar vocês, que vai trazer sentido e trazer sentido também para quem está ouvindo a gente, essas transformações do telejornalismo, do jornalismo de modo geral. Tudo isso culmina, né, com a formação de opinião e em prestar serviço para a comunidade, em levar uma informação clara e de qualidade e com compromisso. Eu acho que se eu pudesse resumir esse pilar que você me questionou aí, eu acho que é o compromisso. Compromisso com os seus princípios, compromisso com quem está te ouvindo, compromisso com quem está em casa, compromisso com essa verdade. Eu não posso me furtar da verdade. E se você não tem essa verdade por completa, você não solta a notícia, você segura a matéria, tem dúvida ainda, não está 100% apurado, a gente espera, a gente não dá. Mas a outra emissora vai dar, paciência da concorrência. Eu preciso me sentir segura, eu preciso me cercar de cuidados. Como pessoa e profissional. Agora, sim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está começando agora, para quem pensa em estudar jornalismo, fazer jornalismo. Eu queria que você, Araceli Romão, falasse para essas pessoas o que você tem para dizer hoje para quem está começando. Ai, meu Deus, eu diria... Vai na fé, vai com garra, vai com vontade, mesmo que as dificuldades venham, a humilhação pode vir, os desafios. Se você quer insistir realmente no jornalismo, não deixa ninguém dizer que você não pode. Eu já ouvi isso. Claro que de forma não tão escancarada, mas eu senti em uma seleção que eu participei lá, verdinha, né? Com espinha na cara e com cabelo crespo, eu senti que eu não estava sendo muito benquista ali. E aquilo não me paralisou, porque eu sabia o que eu queria. Você tinha um propósito. Eu tinha um propósito. Eu sabia o que eu queria, então eu bati em outras portas. Essa não abre, tudo bem, vamos bater em outras portas. E essa porta que um dia se fechou, depois abriu para mim. Que disse assim, ela sabe fazer. Olha! Não é que ela sabe? Não é que ela sabe? Então, vai na fé, vai com coragem, se desanimar. O desânimo muitas vezes vem. O reconhecimento, ele não é instantâneo, não é miojo, nem caldo de cana. Verdade. Existe um caminho e cada um vai trilhar um caminho diferente. Eu acho que você precisa respeitar a sua história. Seu processo, né? Respeitar o seu processo e valorizar a sua história. Você tem uma história, Gabriel. Sim. Você tem uma história, Larissa, e você precisa respeitar a sua história. Eu preciso valorizar aquilo que vem para mim. Quando eu fui para o sertão de Pernambuco,
Tem tempo, gente? Eu tô aqui falando. Dá mais tempo? Dá. Quando eu fui pro... A gente fala, né? A gente gosta de falar. A gente gosta de um microfone. Quando eu fui para o sertão de Pernambuco, meu chefe na época em Salvador disse: você vai ficar apagada. Eu não acredito que você vai sair de Salvador, de uma capital, para ir para o sertão de Pernambuco. Nem para Recife você vai. Você vai para Petrolina. Sertão brabo. Interior. Eu disse: eu vou. Primeiro porque eu tinha uma conversa com Deus e ele disse: vai. E eu queria também ter outras experiências. E quando eu cheguei no sertão, você sai da Mata Atlântica e vai para Caatinga e você descobre que na escassez a riqueza, porque você valoriza tanta coisa, você valoriza a riqueza e você vai conhecer as belezas escondidas no meio da Caatinga. E aí eu comecei a ter ideias. Nossa, vamos fazer uma série? E aí eu viajei junto com ele para a gente fazer uma série sobre os guardiões da Caatinga, contar histórias e ver a beleza na simplicidade. E você vai formando outra pessoa, outros valores, vai agregando, vai se construindo. Então, valoriza o seu processo. É num site que você está? Faz bem feito. Valoriza a sua história, valoriza as alianças, as parcerias. As pessoas que estão perto vão agregar e vão fazer diferença muitas vezes lá na frente. E é isso, é não desanimar. Eu lembrei porque foi algo muito legal que eu ouvi em um podcast que se chama Café com Deus Pai. É um devocional, né, que todo dia ele faz lá. E no dia 1º de setembro, ele falou sobre justamente isso, do processo. De que tudo que você tá passando, esse processo é por uma grandiosidade que vai chegar. Então, tudo né? que você tá passando faz parte do processo para algo. É direcionado para algo, tudo aquilo. E assim, eu nunca gostei de ser mais ou menos. Eu não estou dizendo que você não errou, você foi perfeita. Não, eu sempre gostei de fazer bem feito. Eu acho que gente mais ou menos é muito ruim. Aí você é um colega, um estudante mais ou menos, aí você vai chegar lá no mercado de trabalho e vai ser um jornalista mais ou menos. E aí você vai no dentista e o dentista vai ser mais ou menos e vai fazer um rombo no seu dente. E o médico vai ser mais ou menos porque ele foi lá na faculdade mais ou menos e vai operar sua perna esquerda em vez da direita. Tá entendendo? Então, vai inteira. É estagiário, tenta dar o seu melhor. Tenta se destacar. E não é fazendo do jeito do outro, é do seu jeito. Quando eu era estagiária, tinha uma colega que ela era muito faladeira, muito expansiva. Se a chefe perguntava uma coisa, ela era a primeira a responder. Quando eu pensava em responder, ela já tinha respondido. Eu digo, mas a pergunta era para mim. E eu ficava frustrada, porque muitas vezes eu me via querendo ser como ela. E eu não... Depois eu descobri, eu vou chegar onde eu quero chegar sendo a Araceli, do meu jeito, com o meu perfil, com a minha cara, sem forçar, sem mascarar. É sendo de verdade. Show. Nossa, passa muito, muito rápido, né? Passa muito rápido. Esse papo foi muito, muito legal. A honra foi minha. Eu tô super feliz. Igualmente. Pode refletir. E com a Araceli, né? Que é isso. Honra total. A honra é minha. Eu tô feliz, assim, de ser entrevistada por 2 estudantes tão talentosos. Obrigado. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Respeitem a história de vocês. Valorizem a caminhada. E vai de verdade, vai inteiro. E eu espero encontrar vocês no mercado de trabalho. Com certeza. Vai encontrar. Breve, a gente tá formando. Breve. Não sei onde, como, mas a gente vai se encontrar e vai ser uma alegria reencontrar vocês. Tô sentindo aqui, viu, dentro de mim isso. E a gente quer te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Em nome do Pode Refletir, né, em nome de Alana Souza, Tuca Souza, em nome da Anhanguera, nós queremos te agradecer por estar aqui nesse episódio tão especial. Que bom que essa faculdade está formando
tão bons profissionais. Eu deixo aqui também o meu abraço aos professores, a esses profissionais maravilhosos que estão aí passando experiência e ajudando na formação de vocês. É uma alegria. Profissionais que estão no mercado, que já estão aí há tanto tempo fazendo comunicação e que eu ainda aprendi muito lá atrás e ainda aprendo muito com eles. Muito bom. E é isso, a gente encerra, né, aqui mais um episódio do Pode Refletir, hoje no nosso comando, carinhas diferentes. Um episódio muito especial, né? E é isso. Boa noite. Pode refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade.